Instituto de Educação Continuada da PUC Minas recebe inscrições para cursos de pós-graduação. Eleições municipais estimulam a participação de jovens na política. E no estúdio, uma conversa com o autor do livro História da Cartografia e Cartografia Sistemática. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Boa tarde! O IEC, Instituto de Educação Continuada da PUC Minas, está com inscrições abertas para mais de 100 cursos de pós-graduação lato sensu. A inscrição deve ser feita através do site iec.pucminas.br. É só preencher a ficha indicada, pagar a taxa e entregar a documentação exigida nas secretarias das unidades do IEC. A taxa de inscrição para candidatos de Belo Horizonte e região metropolitana é de R$ 40. Para cidades de Arcos, Divinópolis, Juiz de Fora e Sete Lagoas, o valor da inscrição é de R$ 30. Se você quer ficar por dentro dos cursos de pós-graduação oferecidos, basta acessar o site iec.pucminas.br. As eleições municipais estão se aproximando e o papel dos jovens no processo político tem sido cada vez mais importante. A nossa equipe conversou com o conselheiro da Juventude do Estado para saber mais sobre o papel desempenhado por esse público na política. Confira. 2012 é ano de eleições municipais. Nos dias 7 e 28 de outubro, acontecem em todo o território nacional eleições para prefeitos e vereadores em mais de 5.500 municípios. Eu converso agora com Fernando Reis, conselheiro da Juventude do Estado. Fernando, qual que é a importância da participação dos jovens e adolescentes no período de campanha eleitoral? Eu acredito que a participação do jovem ela pode ser decisiva no sentido de que eu acredito que deva haver uma maior renovação do Congresso Nacional, né? E das pessoas, da maioria das pessoas que hoje detêm um mandato, né, parlamentar, até porque haja vista que a maioria hoje, né, o grande número de parlamentares hoje estão no seu quarto, quinto mandato. Então, acho que é necessário que haja uma renovação, né, uma oxigenação aí da política. A participação do jovem é decisiva nesse sentido. Você acha que o jovem está estimulado a participar das eleições, de campanha? Eu acredito que o jovem, principalmente com um acesso maior agora à informação, né, o uso das novas tecnologias, das redes sociais, eu acredito que o jovem tem participado mais e acredito que cada dia mais o jovem está mais estimulado porque passa a entender mais, né, do processo político partidário, e isso é essencial para a democracia em nosso país. Você acha que falta um pouco de estímulo da parte dos políticos, da classe política, para chamar o jovem para participar das campanhas? Sim, é fundamental que hajam leis e que hajam incentivos, principalmente no sentido de haver um estímulo aos movimentos sociais, ao movimento estudantil. Acredito que o jovem, nesse aspecto, ele pode contribuir muito para o processo aí democrático do nosso país através desses movimentos sociais. Você conhece a história da cartografia? O mais recente livro, publicado pela editora PUC Minas, possibilita aos leitores conhecer curiosidades sobre a evolução dos mapas ao longo da história. Na conversa de estúdio de hoje, o professor do programa de pós-graduação em Geografia da PUC Minas, José Flávio Moraes, autor do livro História da Cartografia e Cartografia Sistemática, conta mais detalhes sobre a obra. Professor, primeiramente, seja bem-vindo ao Espaço PUC. Eu que agradeço à PUC TV por essa oportunidade. Para começar o nosso bate-papo, como surgiu a ideia? Eu gostaria que você contasse como surgiu a ideia de fazer o livro. Esse livro ele nasceu após 24 anos de ministrar a disciplina Cartografia Sistemática na graduação. Eu fiz uma apostila, e essa apostila, ainda lá no estado de São Paulo, que eu trabalhei na Unesp, ela tomou uma dimensão. Eu comecei a ver na internet que ela está sendo citada em editais de concurso público aqui no estado de Minas Gerais. Eu pensei, então tem que fazer um livro. Né? Então foi o que motivou, né, a publicação deste livro. E como é a abordagem da cartografia na obra?
Ela está dividida em duas partes, né? A primeira é a história da cartografia, aqueles mapas produzidos pelos povos primitivos, até chegar nessa cartografia sistematizada que nós temos hoje. Então você tem esse momento de contar essa história, e no segundo momento é de trabalhar com a carta topográfica, que é o nosso grande elemento de referência em geografia. Para o geoprocessamento também, que está sendo muito utilizado por empresas, etc. Essa é a base para trabalhar com essa tecnologia. O livro ele trata, né, do processo de evolução da cartografia. Você pode falar um pouco desse processo, do processo de evolução dessa técnica? A gente tem assim, dois momentos nessa história, né? Antes da bússola e depois da bússola. E a gente coloca um terceiro momento agora com o geoprocessamento, GPS, né? Mas naquele primeiro momento, então os mapas eles eram um tanto quanto imprecisos, né? Com a chegada da bússola na cartografia, ela tomou um corpo mais sistematizado, uma base mais sistematizada, que proporcionou as grandes navegações e um melhor detalhamento no tratamento dessa informação. Quanto ao processo de produção, você pode falar para a gente como foi o processo, o fazer, né, do livro? Já vi que o livro ele tem várias imagens, vários mapas, é um livro bem ilustrativo. Como foi o processo de pesquisa mesmo, né? Quanto tempo demorou para fazer o livro? Pois é, tá 24 anos, né? Porque começou lá na graduação, eu estava sentindo uma dificuldade muito grande dos meus alunos em entender a leitura dessa carta topográfica, de conhecer essa história da cartografia. Então, eu fiz essa apostila e fui alterando à medida que eu fui dando as aulas na graduação, fui modificando, amadurecendo mais as ideias. Tanto assim que ele tá bem simples, né? Assim, é para a graduação. É um livro bem didático, né? Áreas afins, pode ser utilizado na pós-graduação, pode ser utilizado no ensino médio, dá para ser utilizado. Então, assim, o início assim, de uma conversa, né? De uma leitura didática para esses alunos da graduação. Surgiu mesmo dessas necessidades que você viu dentro de sala de aula, né? Sim. De ter uma abordagem mais simples, mais fácil de ser entendida pelos alunos. Sim. Então podemos dizer que o público em específico e mais especial são esses alunos de graduação e de pós-graduação na área. Eu quero crer também que os professores, né, de cartografia nas universidades, né, e os professores de geografia no ensino médio possam utilizar esse material, né, como recurso didático pedagógico. Né? O livro também fala sobre a cartografia sistemática. Você pode falar para a gente o que é a cartografia sistemática? Pois é, essa cartografia sistemática, a gente tem como base a carta topográfica. Né? A carta topográfica é elaborada pelo IBGE, ou pelo Exército, então até por órgãos públicos, como o IGA aqui no estado de Minas. E ela tem variadas escalas, e aí ela traz os elementos de referência que a gente necessita para ir ao campo, por exemplo. Então ela traz a curva de nível, ela traz a projeção, ela traz a escala, ela traz a área urbana, a cobertura vegetal, os limites, as estradas, os rios. Quer dizer, a base, a referência está aí. Então a gente tem que aprender a ensinar para os nossos alunos como trabalhar com essa carta, porque a partir dessa curva de nível a gente faz uma análise morfométrica, ou seja, a medida da forma do relevo, que começa a entrar aí como elementos determinantes no uso e parcelamento do solo, por exemplo. Você tira a declividade dessa curva de nível. Então, o Código Florestal, por exemplo, com esses intervalos de classes de declividade para uso e ocupação, a gente mede a partir dessa carta topográfica, dessa curva de nível. Então, ela é extremamente importante na pesquisa geográfica, né? E como a cartografia sistemática é tratada no livro? Já que é um livro mais simples, de uma abordagem mais fácil de ser entendida, né? Como que ela é tratada no livro? Então, a gente trabalha cada aspecto desse que eu mencionei agora há pouco, né? Um pouco mais de detalhe, porque a gente trabalha isso dentro da sala de aula passo a passo, e aí você tem esse primeiro momento analógico e já cria expectativa para o digital. Porque esses softwares hoje de geoprocessamento, eles começam com essa cartografia. Ele começou com isto. Mas aí, o que está sendo abordado aí é a história antes do geoprocessamento, para esses usuários de geoprocessamento saber lidar com esse material. Porque a gente tem percebido aí no mercado que esses usuários que não passaram por essa fase têm cometido alguns equívocos cartográficos no uso desse geoprocessamento. Então, isso também motivou a publicação desse livro, né, como um recurso para esses usuários também de geoprocessamento.
O lançamento do livro vai ser no início do próximo mês, não é isso, professor? É no dia 7 de julho, né, na Livraria Quixote, é um sábado, às 10 horas da manhã, de 10 às 13. Queria que você fizesse um convite, eu né, para quem está conto assistindo. com a presença de todos, meus alunos, né, meus amigos e os interessados, professores, eu espero todo mundo lá. Professor, muito obrigada pela participação no Espaço PUC. Eu que agradeço. Venho quando for chamado. Um prazer sempre. Muito obrigado. Então, só para reforçar, o lançamento do livro História da Cartografia e Cartografia Sistemática será no dia 7 de julho, na Quixote Livraria, não é isso mesmo? Que fica na Rua Fernandes Tourinho, na Savassi. Então, quem quiser prestigiar o lançamento do livro, está convidado, não é isso mesmo, professor? É isso mesmo. Espero por todos. Muito obrigado. E o Espaço PUC de hoje fica por aqui. Para participar do programa, basta mandar sugestões para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Eu te espero amanhã, às 5h30 da tarde, com reprise às 7h45 da noite. Acompanhe a programação da PUC TV pelas redes sociais. Obrigada pela companhia e até amanhã.